Então o que a gente vai falar hoje é capítulo 7, começar aqui, que é a parte de eletrodinâmica. Então a gente começa aqui definindo força eletromotriz. E mais especificamente a lei de Ohm. Bom, para a gente estabelecer uma corrente num material, certamente, né, se faz necessário uma certa força, né, atuando sobre essas cargas. A velocidade com que essas cargas se movem em resposta a uma determinada força vai depender da natureza do material. Para a maioria das substâncias, a densidade de corrente J ela é proporcional à força por unidade de carga F. Então, em geral, ou pelo menos para a maioria dos materiais, a gente tem que a densidade de corrente ela é proporcional à força por unidade de carga, que a gente vai chamar de F'. Então a gente tem aqui uma constante de proporcionalidade sigma, que é proporcional à força por unidade de carga. Onde esse sigma é a constante de proporcionalidade, certo? Então, por favor, não confundam aqui esse sigma com densidade superficial de carga. Não tem nada a ver, tá certo? Com densidade superficial de carga. O sigma é uma constante empírica que você vai então no laboratório e mensura e que varia de material para material, certo? E é denominada aqui de condutividade. É também, geralmente, bastante comum definir a grandeza 1 sobre sigma, que usa a letra ρ. Novamente, não confunda com densidade volumétrica de carga, que é chamado de resistividade. Tá certo? Então a gente tem aqui, para alguns materiais aqui, a gente tem aqui a nossa condutividade e no caso é resistividade para os materiais. Então você vê que varia aí da ordem de 10 a menos 8. Isso aí é denominado ohm metro, né? Ohm vezes metro, a dimensão dela. E varia desde 10 a menos 8, no caso da prata, cobre, dos materiais condutores, né? Ou seja, a resistividade é muito baixa. Nos semicondutores é da ordem 10 a menos 2, 10 a menos 1, chegando a 10 a terceira. E nos isolantes, né, vai até 10 a 16, né? Ou seja, você ainda tem ali uma certa corrente, mas ela é tão pequena, né, que você não detecta os materiais isolantes. Ok? Muito bem. Em princípio, a força que move esses portadores pode ser de qualquer natureza, tá certo? Mas aqui no nosso objetivo aqui principal, ela é geralmente uma força eletromagnética que realiza essa tarefa, tá certo? Então, dessa maneira, a gente pode escrever a nossa densidade de corrente como sendo sigma, e aqui a gente entra, então, com a força eletromagnética F mais V vetor B. Tá certo? No entanto, já se sabe, né, que normalmente a velocidade é tão pequena que o segundo termo da expressão é desprezado, certo? Então ele pode ser desprezado porque esse termo aqui ele é muito menor que esse termo aqui, sigma E. De forma, então, que a gente pode escrever a densidade de corrente J como sendo sigma E. Essa aqui é a nossa expressão aqui principal, que é conhecida como lei de Ohm. Então ela basicamente diz que a densidade de corrente ela é proporcional ao campo elétrico e a constante de proporcionalidade
é nada pela condutividade. Só para frisar aqui, vale falar que nos plasmas, né, nos materiais que estão em condição de plasma, a contribuição de B pode ser significativa, de forma que a lei de Ohm, então, ela é escrita dessa maneira mais geral aqui, tá certo? Para materiais do tipo plasma. Mas, para os tipos de materiais que a gente vai tratar aqui, que são os condutores em estado sólido, geralmente, né, líquidos e gasosos, talvez, ela é proporcional, basicamente, ao campo elétrico. Então, essa aqui é a nossa lei de Ohm. Então, vamos ver aí alguns exemplos, tá certo? Do caso das aplicações da lei de Ohm. Então, a gente tem o exemplo 7.1 do livro. Então, suponha um condutor cilíndrico cujo corte transversal tem área A, comprimento L e condutividade sigma. Se o potencial é constante nas duas extremidades e a diferença de potencial é V, que corrente que está passando por esse material? Então a gente tem basicamente um cilindro. Você tem aqui aplicado nele aqui uma diferença de potencial V. E esse material ele tem uma certa condutividade sigma. E a pergunta é qual é a corrente que está passando por esse condutor. Então é basicamente a utilização da lei de Ohm. A gente tem que o J é igual a sigma E. Nós temos que o V nada mais é do que menos a integral de E escalar dl. Esse E é constante, então isso aqui é igual ao módulo de E vezes L. De forma, então, que substituindo o E por V sobre L, a gente tem que o módulo de J é igual a sigma V sobre L, de forma que a corrente, que é igual a módulo de J vezes a área, pode ser escrita, então, como sendo I é igual a sigma A sobre L vezes V. Então, essa é a corrente que passa em exercícios mais básicos de todos. Né? Um exercício onde a gente tem, então, um cilindro, né, que pode ser um fio, por exemplo, e uma diferença de potencial. Então, um outro exemplo, já um pouco mais elaborado, agora a gente tem dois cilindros longos, um de raio A e o outro de raio B, e eles estão separados por um material com condutividade sigma. Se eles forem mantidos a uma ddPV, que corrente passa entre um e outro em função do comprimento L? Então, deixa eu ver se eu tenho a figura aqui. Eu não sei se eu coloquei essa figurinha aqui. Acho que é esse cara aqui. Isso. Então, a ideia é basicamente essa aqui. Vou ler aqui. Tenho dois cilindros. Aplico uma diferença de potencial entre eles e quero calcular, então, a corrente. A ideia é sempre a mesma, certo? Você vai partir da lei de Ohm, que é igual a sigma E. Você calcula o campo elétrico, tá certo? Então, no caso, o campo elétrico entre os cilindros, ele pode ser obtido pela lei de Gauss. A gente já fez essas contas antes, basta você olhar lá atrás. O E, no caso de um cilindro, né, é igual a lambda sobre 2π ε0 S, R versor, onde S aqui é a distância que eu estou do meu cilindro, certo? Basta você fazer uma superfície gaussiana aqui, só para fazer uma superfície gaussiana aqui, né? Ó. E aí você faz as contas, você calcula então o campo elétrico. Com o campo elétrico, você calcula o potencial. Então, o campo elétrico, você tira o potencial. Ou então, você já pode calcular, por exemplo, a corrente em função do campo elétrico. O I é igual à integral
de J escalar dA, que por sua vez é igual a sigma integral de E escalar dA. Aí o dA, você vai fazer essa integral nessa área aí da superfície gaussiana aí. Você tem que é sigma integral de 0 a L. Aqui, né, você vai integrar aqui, vou chamar de Z aqui, né? dz uma integral de lambda sobre 2π epsilon 0. Aqui vou só trocar o S pelo R, né? 2π epsilon 0 R, e aqui entra R d θ. Lembrando que o dA, né, é igual a R d θ dz, tá certo? Em coordenadas cilíndricas. Fazendo essa conta, aí você tira que a minha corrente ela é igual, então, a sigma sobre epsilon 0 L lambda. O objetivo agora é calcular o lambda, e o lambda se calcula em termos do potencial, certo? Porque o que é dado, no fundo, é o potencial, tá certo? A diferença de potencial. Então a gente tem que calcular o potencial, porque esse potencial vai ser em função de lambda, e a gente isola o lambda e substitui aqui e obtém a corrente em função do potencial. Então, escrevendo lambda em função de V, a gente tira aqui, ó. Então, V é igual a menos a integral de E dl. Isso aqui, a gente já fez essa conta também, que é o potencial de um cilindro da epsilon sobre 2π epsilon 0 ln de B sobre A, tá certo? De forma, então, que o meu lambda aqui é igual a 2π epsilon 0 V sobre ln de B sobre A. Tá certo? Ou seja, substituindo esse lambda aqui na minha corrente, a minha corrente, então, ela é igual a sigma L sigma L vezes V vezes 2π sobre ln de B sobre A. Se eu quiser a corrente por unidade de comprimento, né? Então eu simplesmente divido pela unidade de comprimento aqui, divido aqui por L, e eu tenho aí a expressão então da corrente em função a corrente por unidade de comprimento em função da condutividade sigma e da diferença potencial V. Certo? Então a ideia basicamente sempre é esta. Qual é a corrente de um material que tem condutividade sigma e está sujeito a uma diferença potencial? Então você vai lá, passo 1, lei de Ohm, J igual a sigma E. Bom. Passo 2, cálculo do E, certo? Aí você pode dizer que lei de Coulomb, Gauss, não sei, Gauss, Coulomb e etc. Aí depois você vai ter um resultado que não está em termos do potencial, tá certo? Aí você calcula então o potencial, geralmente pela integral de E ds, tá certo? E aí substitui aqui na expressão do J, se atentando que a corrente é a integral de J dA. Pronto, você tem a corrente, você tem o J dado em termos do campo, você tem o campo dado em termos do potencial, em termos do campo. No fundo, você vai ter um I aqui que depende do potencial. Tá claro? Basicamente, esse que é o caminho das pedras aí para resolver esse problema. O que a gente observa nesses dois exemplos aí é que a corrente que flui entre esses eletrodos, né, entre um eletrodo e outro, ela é proporcional à diferença de potencial entre eles, certo? Então, a DDP é proporcional aliás, é melhor falar assim, a corrente
é proporcional à diferença de potencial. Ou seja, a gente pode escrever V igual a IR. Tá certo? Que é também uma versão mais conhecida da lei de Ohm. Certo? Isso aqui basicamente é a lei de Ohm na sua forma mais usual aí, conhecida. Essa constante de proporcionalidade R, ela é chamada de resistência. Que é uma função da geometria do arranjo e da condutividade do meio entre os eletrodos, tá certo? Por exemplo, então, no nosso exemplo 7.1, a gente tirou, se você olhar o resultado, a gente tinha que o I era igual a sigma A sobre LV, de forma, então, que o meu R, que é a minha resistência, no caso de um cilindro, então, ela é dado por L sobre sigma A. No exemplo 7.2, se você escrever a expressão dessa maneira aqui, você vai tirar que o R é igual a Ln de B sobre A dividido por 2π sigma L. Certo? É sempre possível você escrever a diferença de potencial igual a I vezes R, onde o R, então, é essa resistência que é a constante de proporcionalidade. A resistência ela é medida em Ohm, então a resistência é medida em Ohm no sistema internacional, que nada mais é do que volt por ampere. Então, 1 ohm é igual a 1 volt por ampere. Muito bem. Bom, para a corrente estacionária, tá certo? A gente tem, como a gente já viu, que dρdt, agora para correntes estacionárias, nós temos que o dρdt, agora o ρ aqui é a densidade volumétrica de carga, era igual a zero, certo? Então lembre-se disso, né? As cargas estão fluindo, né? Mas se você tirar uma foto e olhar uma seção, a quantidade de carga é sempre a mesma para qualquer instante de tempo, né? Você não tem acúmulos de cargas em nenhum momento. Então, para correntes estacionárias, onde o dρdt é igual a zero, ρ aqui então dado pela densidade volumétrica de carga, pela equação de continuidade, né, a gente tira que o divergente de J é igual a zero. Tá certo? Lembre-se lá, divergente de J mais dρdt é igual a zero, né? dρdt é igual a zero, divergente de J é igual a zero. Assim, se a condutividade é uniforme, a gente tem que o E é igual a J sobre sigma, o que implica, então, que o divergente de E é igual a 1 sobre sigma divergente de J, que é igual a zero. Ou seja, a densidade de carga é zero, de forma que toda carga desbalanceada, então, ela permanece na superfície do material. Okay? Você não tem aí uma densidade volumétrica de carga. Bom, nesse momento aqui é importante salientar um ponto importante, tá certo? Como a gente viu, o campo E ele produz uma força que é dado por Q. Presta atenção que isso aqui é interessante. Conforme a lei de Newton, a carga então vai se acelerar, tá certo? Você aplica lá, você tem um fio, você aplica um campo elétrico. Em teoria, você está aplicando uma força nessas cargas e essas cargas então estão começando a se acelerar. Ok? Muito bem. Mas se essa carga se acelera, por que a corrente então não aumenta com o tempo? Tá certo? É intuitivo você pensar, pô, se eu estou aplicando uma força constante, que é dado por Q, essa força acelera minhas cargas, tá certo? Ou seja, se eu olhar numa seção, a quantidade de carga
que vai passar por unidade de tempo deveria ser cada vez maior. Tá certo? Mas empiricamente a lei de Ohm mostra que não. Que o J é igual a sigma E. Quer dizer que o J, a densidade de carga que passa lá, é proporcional ao campo. Então o que acontece que, de fato, o número de cargas por unidade de tempo não aumenta? Porque o que você disse, se você olhar as cargas, o número de carga é o mesmo, né? Isso, é o mesmo, mas... Se está passando mais rápido, é o mesmo. Sim, mas por quê? Né? Deveria ser mais cargas por unidade de tempo. A corrente é isso aqui, ó. Você pega uma seção, você está passando uma, aí está acelerando, 2, 3, 5, 10, 20, passando mais e mais cargas por unidade de tempo. Né? O que acontece, então, que mantém essa velocidade constante? Em teoria, né, essa velocidade tem que ser constante. Então, o que está acontecendo? Né? Como é que pode essa corrente não aumentar com o tempo? A lei de Ohm diz que um campo constante produz uma corrente constante, o que sugere, então, uma velocidade constante. Então, isso não contradiz a lei de Newton? Essa é a grande pergunta. Né? Teria que passar uma quantidade constante. De fato, isso não contradiz, porque o que acontece aí, quando a gente simplesmente fala as partículas estão acelerando, a gente não está levando em conta as colisões dos elétrons à medida que eles atravessam o condutor, certo? Então, os efeitos térmicos e as colisões internas resultam nessa proporcionalidade entre J e E. Então, por mais que você tenha uma força lá tentando acelerar esse cara, elas estão se chocando lá e essa força, em média, aí, acaba fazendo com que essas cargas, então, fluam com velocidade constante. Elas não se aceleram em média. Então, são os efeitos térmicos e as colisões internas que resultam nessa proporcionalidade entre o J e o E. Como resultado, então, de todas as colisões, o trabalho feito pela força elétrica é convertida em calor no resistor, certo? Então, por isso que então você não tem aí um acréscimo das velocidades. Toda energia que você coloca ali, ela no fundo não gasta, não acelera os caras, ela é dissipada em forma de calor devido aos atritos. E os elétrons continuam então fluindo com velocidade constante e não então acelerados. Certo? Então isso é o fato dessas energias, toda a energia induzida transformar-se em calor, né, ser dissipada, é que mantém essa velocidade constante, tá certo? Então, visto que o meu trabalho, um trabalho infinitesimal, né, por unidade de carga, para um dq, né, é um FDS, e que o meu F é igual a Q, daqui a gente tira então que o meu dW é igual a Q E escalar ds, que é igual então dW Q dV. Tá certo? Para uma certa carga infinitesimal dq, né? E calculando a variação dessa energia, dW dt é igual a dq dt, para uma carga dt, dV, de forma então que integrando esse cara eu tiro que minha potência é igual a IV. Ou, escrevendo em termos da lei de Ohm, né? Usando I igual a V sobre R, ou V igual a RI, eu tiro que minha potência, então, é igual a I ao quadrado R. Então, essa aqui é a lei de aquecimento de Joule. Então, é por isso, né, que a potência dissipada no resistor é dado por I ao quadrado vezes R. Isso é porque as velocidades se mantêm constantes. Nenhuma energia vamos dizer, armazenada nas cargas, acelerando elas em médias. Toda e qualquer
A energia ela é dissipada, certo? Então, você parte aqui da força aplicada nas cargas, tá certo? Essa força ela tem que ser dissipada para que a velocidade permaneça constante, né? Caso contrário, a corrente ia aumentando cada vez mais, certo? Como a gente sabe empiricamente que essa corrente é constante, dada uma diferença de potencial constante, logo, toda energia que é adicionada a essas cargas ela é dissipada na forma de calor, que dá então essa lei de aquecimento de Joule. Isso diz então, só para que o watt aqui é igual a ampere volt. Muito bem. Dito isso, a gente vai então agora para a definição de força eletromotriz. Então, o 7.1.2, nós temos aqui a força eletromotriz. Bom, se imaginamos um circuito onde, por exemplo, uma bateria está ligada a uma lâmpada, sabemos que a corrente é a mesma, independente do comprimento do fio, certo? Então, se a gente tiver aqui, ó, uma lâmpadazinha aqui, ligado aqui, numa certa bateria, a gente sabe que a corrente em qualquer seção aqui, ó, aqui, 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 independente desse comprimento do fio, certo? Ela vai ser a mesma. Obviamente, se aumentar o comprimento, você vai aumentar a resistência desse fio. Mas dada a resistência, fixada a resistência, essa corrente ela é constante em todas as posições do fio. Tá certo? Então a gente sabe que essa corrente é a mesma, independente do comprimento do fio que forma esse circuito. Então a pergunta é, como é que isso é possível se a única força motriz óbvia, né, que aplica aí, é gerada na bateria? Por que de fato a gente não tem uma corrente maior nessa região próxima aqui da bateria do que a uma distância mais longe, né? Então, em teoria, por que de fato não temos uma corrente maior próxima à bateria e uma menor quanto mais distante a gente está dela, né? De fato, quem é que empurra essas cargas em todo o circuito? E se tem alguém que empurra essa carga, como é que essa corrente é a mesma em cada segmento do fio? Além disso, como é que todas essas cargas se movimentam no mesmo instante, né? Você ligou a bateria e tem uma carga lá no fim que já começou a se movimentar. Como é que isso acontece? Essa é a grande pergunta aqui do capítulo 7.1.2. Faz sentido a pergunta? Né? Porque você acabou de ligar, né? Porque o fio tem 1 quilômetro, eu liguei aqui já instantaneamente começa a se movimentar as cargas lá na PQP. Como é que isso acontece, né? Então, o que é importante aqui é notarmos é que se a corrente não fosse a mesma a volta toda do circuito, ou seja, por exemplo, durante a primeira fração de segundo, depois que a chave é ligada, ela não fosse a mesma, a carga estaria se acumulando em algum lugar, certo? Se você tem corrente aqui, mas não tem corrente lá, então essas cargas têm que estar necessariamente se acumulando em algum intervalo, certo? Em alguma seção do fio. Se ela fosse maior aqui no começo, próxima da bateria, e menor lá, certamente tem algum ponto de acumulação, certo? Porque o número de cargas por unidade de tempo que está passando é menor, diminuiu. Então, essa é a primeira observação. Necessariamente, se não fosse a mesma, essa carga estaria se acumulando em algum lugar. Esse acúmulo, por sua vez, gera então um campo que regulariza o fluxo, gerando assim uma corrente constante. Então, qual que é a ideia do negócio? Então, vamos supor que a gente tem um fio aqui, ó. Tá aqui meu fio e esse fio tem um certo cotovelo aqui, certo? Então, eu estou aqui com uma certa corrente I de entrada aqui, eu tenho aqui uma certa corrente I de saída, ok? Vamos dizer que tem uma certa carga, então, que se acumula aqui, ó, nesse cotovelo aqui, ó. Tá certo?
porque ele está mais perto, ela se acumulou no cotovelo. Então, essa carga que acumula aqui no cotovelo, ela cria um campo, ó, mas são cargas positivas aqui, vamos supor, né? Portadores positivos. Ela vai criar um campo para cá e vai criar um campo aqui para cá. Tá certo? O campo é uma carga positiva, você está criando uma barreira aqui, né? Então você tem campo, pensa num plano ali, como se estivesse criando um plano. Você tem um campo para cá e outro para cá. Tá certo? Um para cima e outro para baixo, vamos dizer assim. Então, ela cria um campo no cotovelo e um outro na direção contrária à corrente. Você tem uma a favor da corrente e outro contrária à corrente, que está adentrando ali as cargas. Em contrapartida, essa carga que acumula estimula a corrente desses caras que está saindo. Tá certo? Então, esse campo aqui, ó, produzido aqui, ó, ele simplesmente empurra as cargas que estão, por exemplo, nessa região aqui, ó. Tá certo? E desacelera as cargas que estão chegando atrás ali e tentando se acumular. Certo? Então, basicamente, é como se fosse todo mundo em fila. Eu vou dar um empurrão no primeiro, o primeiro já empurra o segundo, que empurra o terceiro, que empurra o quarto, e em contrapartida você tem o cara segurando você para não avançar. Então, esse acúmulo acontece instantaneamente, tá certo? E ele automaticamente vai regulando ali a passagem de um para outro. Tá certo? Então as cargas que estão chegando lá, lá no final do meu fio, são cargas que estão sendo empurradas por todas as outras que estão vindo atrás deles ali, que são lançadas lá perto da bateria. Se tiver qualquer acúmulo, esse acúmulo freia as que estão chegando e empurra as que estão adiante, de forma então a colocar de novo todo mundo em movimento constante, tá certo? É esse mecanismo de autorregulação, né, que inibe o acúmulo de cargas e mantém o equilíbrio sempre estabelecido, tá certo? É um sistema então que se autocorrige de forma automática para manter essa corrente uniforme, tá certo? Esse mecanismo acontece tão rapidamente que podemos com segurança afirmar que a corrente é a mesma a volta toda do circuito. Então isso acontece instantaneamente, a todo momento, de forma a regular e autocorrigir essa dinâmica e manter então esse fluxo constante. A conclusão então disso tudo é que existe de fato duas forças envolvidas na manutenção de uma corrente, tá certo? Você tem a fonte de alimentação, que gera uma força por unidade de carga Fs. Então, só para deixar claro aqui. Então, existem duas forças envolvidas na movimentação das cargas. Então você tem a fonte, aliás, a força, né? A fonte de alimentação que gera uma força, que a gente vai chamar aqui de Fs, que normalmente está confinado a uma parte do circuito, que é, por exemplo, na bateria, tá certo? Então a bateria vai lá dar um primeiro empurrão nas que estão próximas ali, e aí elas vão empurrando uma a outra, e a força que a gente chama então, que é a que leva adiante, né, o efeito dessa força, que é a força chamada de eletrostática. Que normaliza o fluxo e comunica
a influência da fonte às partes mais distantes. Então essa força eletrostática é aquela proveniente desse campo elétrico E aqui, resultado desses acúmulos aí, certo? Então a força total por unidade de carga, então, por unidade de carga, então eu tenho aqui uma força total, que vai ser meu Fs mais E. O E nada mais é do que uma força por unidade de carga, certo? Esse aqui é oriundo da força eletrostática, esse aqui é oriundo da minha bateria. Então, o agente físico de Fs é da bateria, né? Pode ser uma força química, que é proveniente de uma bateria eletroquímica, pode ser o gradiente de temperatura em um termopar, pode ser, sei lá, fontes fotovoltaicas, né? Que criam lá energia proveniente da radiação solar, por exemplo, entre outros, tá certo? O trabalho gasto por unidade de carga será então determinada pela integral de linha de F, tá certo? Em volta do circuito, certo? Esse é o trabalho. Você tem a força por unidade de carga, certo? O trabalho nada mais é do que a integral de linha dessa força aí. Então, isso seria o trabalho gasto por unidade de carga, certo? Então, o trabalho por unidade de carga é determinado pela integral de linha. Então, a integral de f ds, não é isso? É trabalho. Então, daí eu tiro que num circuito todo fechado, eu tenho que epsilon é a integral de f de s escalar dl mais a integral de e escalar dl. Certo? Que por sua vez é a integral de f escalar dl. No entanto, como é um circuito fechado, tá certo? Esse aqui, ó, é o potencial entre dois pontos iguais dá zero, tá certo? Que é a integral de E dl no circuito fechado. Ele é zero para campos eletrostáticos, de forma, então, que o minha epsilon, que é chamado de força eletromotriz, é igual a integral de f de s escalar dl, que é a força por unidade de carga, tá certo? É a integral de f escalar dl. Então, apesar de chamar força eletromotriz, né, no fundo, a força eletromotriz mede a energia por unidade de carga gasta para você, então, inferir uma corrente no circuito, tá certo? Então, não é basicamente uma força, é uma energia por unidade de carga. Em uma fonte ideal, tá certo? Ou seja, uma bateria sem resistência, essa força líquida sobre as cargas, ela é nula, tá certo? Se você não tem resistência, você não tem força líquida atuando sobre as cargas. A força total sobre as cargas é nula. De forma, então, que o meu E é igual a F de S, a menos F de S, para uma bateria ideal. Ok? Dessa maneira, então, a gente tem
que a DDP entre os terminais da bateria, que é igual a menos a integral de A até B de E escalar dl, é igual à integral de A até B de f de S escalar dl, que por sua vez é igual à força eletromotriz, porque a gente pode se estender a integral a volta toda, dado que f de S é fora da fonte é igual a zero, tá certo? Então eu posso fazer a integral aqui. Como f de S fora da fonte é zero, eu posso integrar esse de A até B aqui, de f de S escalar dl, integral no circuito fechado de f de S escalar dl. De forma, então, que a diferença de potencial na bateria é igual à força eletromotriz para uma bateria ideal, tá certo? A função, então, da bateria nada mais é do que estabelecer e manter uma diferença de potencial igual à força eletromotriz, e o campo elétrico resultante movimenta, então, a corrente no restante do circuito. Então, ela vai simplesmente, mantendo essa diferença de potencial, cria-se uma força eletromotriz, e o campo elétrico, então, resultante eletrostático, movimenta a corrente no restante do circuito. Ok? Então, isso aí é a definição de força eletromotriz.